E nesse vídeo vamos reagir pela primeira vez a esse grande nome do heavy metal argentino, que é o Rata Blanca. Vocês sugeriram muitas vezes aqui nos comentários pra gente estar reagindo à canção La Leyenda del Rata y el Mago. Então a gente vai estar trazendo essa reação, a gente espera que vocês gostem desse vídeo. Mas antes de tudo, se você já é inscrito aqui no canal, ativa as notificações, aproveita também para seguir a gente lá no Instagram. E lembrando que nós estamos com o segundo canal, onde nós vamos abordar a cultura, costume de diversos lugares, né? Além da musicalidade, que é algo que a gente já faz aqui, né? Então a gente criou um espaço pra gente abordar um conteúdo diferente. Então nós esperamos você por lá, vamos ficar muito contentes em receber você por lá. A gente vai deixar o link pra você se inscrever, caso você queira, aqui na descrição desse vídeo. E nós esperamos você por lá. Bom, o recado foi dado, então vamos lá o que interessa, porque o que interessa agora é o Rata Blanca, então bora reagir. Ele tem uma voz bem alta. Sim. Uou. Eu quero comentar a princípio aqui sobre a voz do vocalista. Ele de fato tem uma voz bem alta. E eu gosto da forma como ele utiliza a voz. É uma forma bem típica nesse estilo, né, de música. Mas ele consegue colocar umas texturas e dinâmicas que escurecem um pouco mais a nota, embora não seja um contraste tão alto, né? Mas eu acho que isso acrescenta muito aqui na forma como ele tá cantando. E fora o instrumental também da música, né, que é muito bom. É um estilo de heavy metal, né? Isso que a gente identifica a primeira vez que a gente ouve. E heavy metal tradicional, né? A gente buscou informações sobre a banda e a gente viu que a banda é uma banda típica dos anos 80, né? Então é da safra da antiga escola de heavy metal. Mas o interessante nessa música é que o som ele é bem preenchido, né? Todos os instrumentos estão muito evidenciados. Mas o que está ajudando muito a preencher o som é o uso do sintetizador, que está muito evidenciado, né? Então tem a guitarra, tem o baixo, mas eu percebo que o sintetizador está ajudando a preencher muito o som, o que para uma banda de heavy metal dos anos 80 não é uma coisa muito comum, né? Como exemplo que eu posso dar aqui, né, que todos conhecem, inclusive o Rata Blanca me lembrou muito, é o Iron Maiden. Mas eu tô adorando esse som. O vocalista, ele tem uma linha vocal muito interessante. Ele usa muito belt, né? E tá sensacional. Tô adorando, né?
Os músicos também são muito bons. São. Né? É muito curioso que a gente perceba como as bandas dos anos 80 soam. A gente percebe que existe muito fraseado, né, no instrumental. Para quem não sabe o que é fraseado, é quando a pessoa está tocando guitarra, né, dobra o som, faz uma escala, né? Então o nome disso é fraseado. Então é um tipo de fraseado muito característico das bandas dos anos 80. A gente sabe que na Argentina existe uma safra imensa de bandas, né, muito tradicionais que surgiram nos anos 80. Muito interessante que na América Latina isso tenha gerado um tipo de movimento musical, né, que foi muito característico. Aqui no Brasil a gente também tem muitas bandas de heavy metal que começaram nos anos 80 também. Então é muito interessante que a gente perceba esse tipo de movimento ocorrendo na América Latina, uma vez que ao mesmo tempo que estava acontecendo isso aqui, a gente tinha também acontecendo nos Estados Unidos, em outros países também, né? E isso é muito interessante, que parece que as pessoas estavam conectadas de alguma maneira. É verdade, mas o que é legal é que, embora ao mesmo tempo que tenha acontecido isso, aqui eles estão cantando em espanhol, né? Enquanto uma tendência maior é você ir pro inglês. Então, eu sempre vou comentar isso. Acho muito legal que fujam dessa questão de estar sempre no inglês, né? A gente tem tantos outros idiomas a ser cantado, né? Então, é muito legal que eles sigam isso. Verdade. Nossa! A bateria tá com pedal duplo no bumbo. Esse guitarrista é muito bom. Nossa! Uau! Quanta energia!
Ele tá arrebentando a corda da guitarra, eu acho. Nossa! Nossa, teve até champanhe. Muito bom. Uau! Muito bom, muito bom. Eu gostei muito do final dessa música. A banda encerrou de uma maneira tipicamente heavy metal. Verdade, sem dúvidas. Uma banda muito boa, né? O instrumental, então, realmente a banda tem muita qualidade. É um som bem cheio, né? Com muitos elementos. O vocalista utiliza uma linha vocal que é realmente bem típica de vocalistas, né? Desse estilo. É um tipo de vocal que exige muito da voz, né? O diafragma, ele tá trabalhando ali constantemente, então isso acaba dificultando mais, né? Pra quem tá interpretando, mas o vocalista cantou muito bem. Ele tem realmente uma voz muito alta, então os agudos aqui que a gente ouve são notas difíceis, mas para ele não, né? Justamente por essa questão. E você comentou sobre a questão do sintetizador no início, mas em alguns momentos essa questão do sintetizador junto com o tema da música me lembrou um pouco até mesmo o estilo power metal, que também tem um pouco dessa temática mais fantasia, né? Como a gente vê aqui na letra da música, quanto essa questão do sintetizador também. Embora o power metal ele seja um gênero, né, que é muito mais novo do que o heavy metal em si. Isso é verdade, né? Inclusive a gente pode perceber a forma de cantar, uma forma muito dramática, né? Essa forma dramática de ser cantado foi que acabou popularizando muito o movimento heavy metal mundial, pegando um pouco essa influência do canto teatral norte-americano, que é o uso do belt. Então são notas altíssimas, né? Inclusive é um recurso do falsete modernizado. O heavy metal ele explora o falsete de uma maneira muito diferente, né? Junto com o uso do próprio belt. Mas eu fiquei muito surpreso com essa banda Rata Blanca. São todos excelentes músicos, né? A gente está falando muito aqui do vocalista, mas o guitarrista, o baixista, o baterista, o tecladista, são todos muito bons músicos, todos muito habilidosos, né? É uma banda que tem uma boa presença de palco, a gente consegue sentir a energia, né? O público latino, obviamente, né? É um público que a gente já conhece, né? É uma tendência aqui na América Latina, né? Ter um público que é muito engajado, né? Nesse estilo musical, muito presente, e a gente fica sempre muito satisfeito de estar reagindo a bandas latino-americanas, justamente por causa do público também, né? Que é uma coisa que nos empolga muito. Mas é uma excelente banda, né? E a gente agradece muito a sugestão dos nossos inscritos que sugeriram Rata Blanca. É uma sugestão muito antiga, né? A gente esperou a oportunidade para estar reagindo e finalmente chegou, né?
Sem dúvidas, mas essa é a nossa opinião e a gente quer saber agora da sua opinião. Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa energética performance do Rata Blanca. Aproveita e faça mais sugestões, a gente vai adorar reagir aqui pra vocês. E não esquece também de seguir a gente lá no Instagram, ativar as notificações e se inscreve também no nosso novo canal, a gente vai adorar receber você por lá. Verdade. Bom, a gente fica por aqui, a gente espera que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo React. Tchau!